No início do século XVIII, a Inglaterra foi cenário de um dos episódios mais estranhos da história da medicina. Mary Toft, uma mulher humilde de Godalming, Surrey, conseguiu enganar médicos e cientistas renomados ao fazê-los acreditar que ela havia dado à luz uma série de coelhos. Em 1726, Mary Toft, que estava grávida, sofreu um aborto espontâneo. Pouco tempo depois, ela começou a afirmar que estava grávida novamente, mas desta vez com algo muito incomum, coelhos. Mary alegou que, após o aborto, ela havia sonhado com coelhos e que esse sonho de alguma forma influenciou sua nova gravidez. O primeiro médico a ser chamado para examinar Mary foi John Howard, um cirurgião local. Howard ficou chocado ao testemunhar Mary dar à luz pedaços de coelhos. Ele, então, enviou cartas a outros médicos e cientistas, incluindo Nathaniel Saint-André, um cirurgião suíço e anatomista da corte do rei George I. Saint-André foi enviado a Godalming para investigar o caso. Ele assistiu a vários partos bizarros de Mary e levou alguns dos fragmentos de coelho para Londres para análise. Em um exame posterior, ele declarou que Mary realmente estava dando à luz partes de coelhos. O interesse pelo caso cresceu tanto que o rei George I ordenou que Mary fosse levada a Londres para uma investigação mais aprofundada. Ela foi mantida sob vigilância constante no Hospital Lassie House, e médicos de toda a Inglaterra vinham observá-la. Enquanto estava sob vigilância em Londres, Mary Toft não conseguiu produzir mais coelhos. Isso levantou suspeitas. Logo, um de seus guardas, Thomas Onslow, começou a investigar mais a fundo e encontrou um dos cúmplices de Mary, que admitiu que ela estava inserindo partes de coelhos dentro de si mesma para simular os partos. Sob pressão, Mary Toft confessou a farsa. Ela admitiu que após seu aborto, ela e seus cúmplices começaram a inserir partes de animais dentro dela para enganar os médicos. Seu objetivo era chamar atenção e talvez receber algum tipo de compensação financeira ou status. O escândalo foi imenso. A reputação dos médicos envolvidos, especialmente de Nathaniel Saint-André, foi arruinada. A credibilidade da medicina foi questionada, e o público ficou em choque com a facilidade com que foram enganados. Mary Toft foi presa por um curto período, mas devido à falta de leis específicas contra tal fraude, ela foi liberada pouco tempo depois. Ela retornou à obscuridade, mas sua história permaneceu como um lembrete das limitações da medicina da época e da facilidade com que pessoas podem ser enganadas. A história de Mary Toft é um exemplo fascinante de como a credulidade e o desejo de acreditar no extraordinário podem levar mesmo os mais céticos a serem enganados. A farsa dos coelhos de Mary Toft permanece um dos episódios mais bizarros e curiosos da história médica, destacando as falhas e vulnerabilidades da ciência e da medicina do século XVIII.